Olá, queridos, graça e paz a todos vocês, dando início a mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista do primeiro trimestre, nós estamos em 2023 e o título dessa lição, dessa revista, é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E agora, queridos, nós já alcançamos também a lição de número 4. Essa lição de número 4 vai ser aplicada no dia 22 de janeiro de 2023. Prosseguindo aqui com a nossa lição, o título dessa lição de número 4 é O Ministério Avivado de Jesus. Jesus, ele tinha um ministério avivado. Nós precisamos de ter avivamento, né? Mas Jesus não precisa de avivamento porque ele já é um ministério avivado. Veja só, o texto dessa lição se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 14, está escrito assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e sua fama correu por todas as terras em derredor. Aonde Jesus chegava, corria uma fama, né? O povo, né, se manifestava e queria estar ao lado de Jesus. Na verdade prática, aqui diz o comentarista, o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então, quando você consegue orar, quando você consegue ministrar, quando você consegue louvar, quando o crente consegue ir para a igreja, ler a Bíblia, então isso é um avivamento e isso mostra a atuação do Espírito Santo. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontram no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 ao 22. Nós não vamos ler para que o vídeo não fique muito cansativo, muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha te abençoar, te dando graça, força e sabedoria, entendimento em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, desde já eu quero pedir a sua participação, quero pedir a sua interação aqui nos meus vídeos, para que você venha curtir, compartilhar, deixe aqui seu comentário. Não esqueça que todas as vezes que você aperta no joinha, o YouTube compartilha o nosso vídeo para mais 20, 30, 40 pessoas. Queridos, lembrando aqui que, fazendo aqui uma observação, que muitos dos cristãos que são pastores, que são obreiros, que são diácono, evangelista, presbítero, missionária, irmãos e irmãs, cantores, jovens, todos eles padres, eles só fazem a obra do Senhor se for enviado por alguma religião. Queridos, nós já temos do Senhor para nós fazer o ID do Senhor. Por que que muitas das pessoas às vezes nem curtiu os nossos vídeos, não curte, nem compartilha, porque só fazem se for de acordo com o mandado de alguma religião. E o Senhor Jesus já te enviou, já nos mandou ir e pregar o evangelho e fazer discípulo de toda a nação, todo mundo. Então, peço ao irmão, curte meu vídeo, compartilha, deixa o seu comentário e nós vamos aqui diante com nossa lição. Queridos, nessa lição, nós vamos aprender aqui que Jesus, o Filho de Deus, se fez carne para nos salvar e nos aproximar novamente do Pai. Por que que ele se fez carne? Porque Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que ele é o Verbo e sempre ele já existia. Jesus é Deus, ele está lá com Deus. Mas como é que ele se fez carne? Porque aí Deus veio para o ventre de Maria. Mas esse verbo, o verbo é a palavra, queridos. É essa palavra que nós estamos falando aqui. Se você for no dicionário aí e procurar o que é verbo para o Google vai falar para você o que é um verbo. O verbo é uma ação, né? Então você vai ver que Jesus, ele já é o verbo de Deus. Ele já existia. Ele é sempre Deus. Mas ele se fez homem, que no ventre de Maria, a partir do momento que ele veio para o ventre de Maria, através do Espírito Santo. Então aí, a partir desse momento, ele se verbalizou em carne, aqui nessas palavras. E agora, nós então ouvimos e vimos a palavra do Senhor.
Sem Jesus, a humanidade estaria perdida. Então, sem Jesus, sem essa palavra concretizada aqui, porque Deus não ia ficar falando com nós, porque Deus, uma certa vez, lá em Gênesis, ele diz que Deus se arrependeu, né, de ter feito o homem. Então, por isso, quando Deus se arrependeu de ter feito o homem, então o filho falou assim, não, pai, então eu vou lá, vou estar no meio deles. Olha só. E o Salvador iniciou seu ministério terreno na Galileia e realizou seu primeiro milagre em uma festa de casamento, lá em Caná da Galileia, né? Em João 2:1, versículo 12, Jesus foi convidado para uma festa de casamento e ali acabou, viu, nós sabendo da história, e ele transformou, foi o primeiro milagre ali do Senhor. E houve avivamento no meio do povo, né? Quando Jesus fez ali esse milagre, e até hoje ele continua fazendo milagre nas nossas vidas, avivando o nosso ministério. Prosseguindo, queridos, com a nossa lição, a palavra-chave da nossa lição de hoje é Jesus. Olha só, Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras e derredor. Lucas capítulo 4, versículo 14. Isso aconteceu porque pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Lucas capítulo 4, versículo 14. Nessa lição, veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de essa mensagem ser proclamada, era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. E hoje também, quando nós buscamos essa palavra, que é o próprio Jesus, e o Espírito Santo, então, vai falar através, né, da palavra de Deus. A gente percebe que quando você começa a falar com uma pessoa, se você estiver cheio de Jesus, da palavra, quando você começa a falar com uma pessoa, o Espírito Santo, ele encarrega de convencer aquela pessoa. Então nós falamos a palavra e o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Maria, quando ficou grávida ali, foi cheia do Espírito. Quando ela foi visitar a irmã dela, Isabel, quando chega lá, João, que estava no ventre de Maria também, sentiu, né? Olha só de falar, Maria falar com Isabel, o menino que estava no ventre, João, que estava no ventre, pulou de alegria, né? Só de ouvir a voz de Maria, que estava com Jesus, né? E cheia do Espírito Santo. Então, quando nós enchemos do Espírito Santo, ele fala por nós. Prosseguindo, nós vemos aqui o primeiro tópico, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos ver Jesus e a pessoa do Espírito Santo, porque cada um é uma pessoa. E veja só, o primeiro subtópico é o Espírito Santo na vida de Jesus. Então nós vamos acompanhar aqui o Espírito Santo na vida de Jesus, e até hoje, quando nós buscamos Jesus, que é a palavra, então o Espírito Santo vai estar na vida de Jesus, vai estar na nossa. Amém, queridos? Olha só, aqui o primeiro ponto aqui na letra A, no nascimento estava lá Jesus. Nós já vemos que Maria foi cheia do Espírito Santo, então estava lá Jesus, estava lá o Espírito Santo. Nós vemos aqui na letra B, no batismo também, Jesus foi batizar ali já com 30 anos de idade, foi quando iniciou também o ministério de Jesus. Então, quando ele batizou, que ele saiu da água ali, a Bíblia diz que desceu sobre ele o Espírito Santo. Ali começou o seu ministério. Ele já tinha sido gerado pelo Espírito Santo, mas para o seu ministério ser avivado, o Espírito Santo fez presente também na vida de Jesus. Por isso que o nosso ministério tem que ter, o Espírito Santo. Tanto, eu gosto sempre de lembrar que quando você lê a Bíblia, você ora. Quando você ora, você lê a Bíblia também, porque uma coisa é junto com a outra. E quando você está sempre lendo Bíblia, sempre falando da palavra, você está sempre avivado, queridos, que você só pode falar da palavra se for pelo Espírito Santo. Amém? Na letra C, ainda do ponto do primeiro tópico, na tentação. Jesus também foi tentado pelo inimigo, pelo diabo, mas ele foi acompanhado ali, levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava sempre presente, acompanhando Jesus. Assim, fica claro que o Senhor Jesus
se ele não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado lá na tentação e tudo o que aconteceu de suas provações não seria satisfatório. No segundo subtópico, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Nós já vimos aqui que Jesus estava sempre presente no ministério de Jesus, querido. Você pode estar acompanhando aqui também, lendo, você que vai estar aplicando a sua aula. Aqui é só mesmo um resumo, né? Muitas pessoas que me mandam mensagem, que vêem os meus vídeos e, né, já tem mais aquela noção que como que ele vai falar, que ela vai falar. Então, isso é benção, queridos. Aqui a gente passa para você, não vai ser um vídeo muito longo, de uma forma ou de outra, a gente vai recebendo do Senhor. Amém? Queridos, então não esqueça, deixa o seu joinha, acompanha os meus vídeos, compartilha, deixa aí um comentário, vamos nos interagir. Nós estamos chegando no final dos tempos, onde muitos obreiros, muitos irmãos deixam de falar da palavra porque tem pessoas que acham que não é capaz, acha que ele é tão pecador que não pode falar da palavra. É isso que o inimigo quer, ele quer calar você, porque você pecou, porque todos nós somos pecadores, aí você não vai falar mais, não vou falar porque eu não posso falar, só quem pode... Não, queridos, nós temos que falar, não se cale não, fale. O resumo do tópico 1, o Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Prosseguindo, nós vemos aqui o segundo tópico, Jesus e a oração. O valor da oração. O valor da oração, eu já falei aqui, que quando você ora, o Espírito Santo está vendo que você está crendo. Não é verdade? Glória a Deus. Como é que você vai ficar pedindo uma coisa, sendo que você não crê? Então isso aqui é para quem crê. Bem-aventurados são os que creem. Segundo subtópico, uma vida de oração. Então nós já vimos que nós temos que ter essa vida de oração. Queridos, por isso eu tenho essa convicção de quando você está orando, o Espírito Santo está presente, que você não vai orar se você não crê na palavra, no Espírito Santo. Então, quando você vai orar, é porque você está crendo. Aí o Espírito Santo está presente. Quando você vai ler a Bíblia, o Espírito Santo está presente. Por quê? Porque você não vai ler a Bíblia sem crer. Porque se você ler sem crer, você pode até ler, mas aí fica um livro qualquer. Mas quando você ora, então você está chamando, o Espírito Santo está falando que você está crendo ali naquelas palavras. Então, prosseguindo, queridos, um ministério sem oração a gente não consegue. Por quê? Porque vai apagando, né? Jesus, ele nos ensinou, ele não só ensinou, como ele viveu essa vida de oração. Aqui o resumo do tópico 2. A oração teve um papel importante no ministério terreno de Jesus. Olha só que ele falou aqui, que a oração teve um papel importante no ministério de Jesus terreno, queridos. Porque ele já existia antes de Maria. Jesus já existia. Mas no ministério terreno dele, ele estava sempre em oração. Prosseguindo, nós já estamos indo para finalizar aqui. Como eu sempre gosto de falar para você, que isso aqui é só um lembrete, né? Só relembrando aqui e fazendo um resumo. Quando você assistir o meu vídeo aqui, você já vai ter uma noção, que é lógico que você já está lendo, já está orando, já está se preparando a sua aula, e aqui é só mesmo para dar um lembrete para você. Prosseguindo, nós vemos aqui o terceiro tópico, uma vida na unção do Espírito Santo. Então, veja só que essa vida na unção do Espírito Santo é quando você está buscando a sabedoria de Deus, você está sempre orando, você está sempre lendo Bíblia, você está sempre se consagrando. Por quê? Porque quando você vai falar um versículo, você lembra do versículo, você lembra do livro. Então, isso que é você buscar o Espírito Santo. Porque senão, como é que você vai falar que se você não teve tempo de ler a Bíblia, você não teve de orar, de consagrar, então você está distante. Por isso nós temos que estar sempre alimentando da palavra de Deus. Com unção, nos referimos a uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus, que o serviço aqui, o ministério de Jesus é um serviço. Quando você vai fazer esse ministério de pregar a palavra, de evangelizar, isso aqui é um ministério, é um serviço de
através do Espírito Santo. Jesus, esse ministério de Jesus é um serviço, porque Jesus veio servir, né? Por isso é que ele é servo, por isso é que ele tem esse ministério de servo, de servir. O primeiro subtópico, a unção do Espírito na vida do obreiro. O obreiro, nós já falamos que precisa, né? O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Então, ele exerce liderança administrativa, muitos obreiros têm a liderança de administrar ali, a atividade do ensino, outros, né, de ensino, e alguns até mesmo da música. Por isso, é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas. Como assim? Essas atividades que nós recebemos, o obreiro recebe na igreja, irmãos e irmãs missionários, e que não busca mais o Espírito Santo, não busca orar, se alegrar. Então, essas atividades passam a ser burocrático, ele diz aqui, como se fosse todos os dias você fazer aquilo ali, não tem mais alegria, não tem mais importância. Então, por isso é que tem que estar avivado com o Espírito de Deus. Todo ministério, todo cargo que você pegar na igreja, você vai fazer para edificação da igreja. Se você louva, não adianta você, não precisa de você se orgulhar, porque esse louvor é para toda a igreja que Deus deu, foi para edificar a mim. Se você está aí tocando, louvando, você não adianta se orgulhar, porque está sendo para mim, para a igreja, né? Olha só, se eu estou ministrando, não é para mim essa ministração, é da igreja, é do Senhor. Então, os obreiros, mesmo que você fica só na portaria, mas você tem que estar buscando o Espírito Santo. Se você vai pegar uma oferta na igreja, queridos, você tem que estar orando para que quando você, não sei se você já sentiu isso, já sabia disso, que quando você consagra a sua vida para o Senhor, se você vai pegar a oferta ou dízimo, as pessoas se alegram de entregar aquele dízimo nas suas mãos, de entregar aquela oferta nas suas mãos. Porque vê que você está com a presença do Espírito Santo. E muitas pessoas acham que não, vou pegar o dízimo, vou pegar a oferta. Não, queridos, até para isso as pessoas vão entregar o dízimo e a oferta, e fica alegre quando vê que você tem a presença de Deus. Mas o obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças. Não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano, e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio de uma pregação ungida. Quando crentes mudam atitudes por causa de um ensino dirigido pelo Espírito, quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Primeiros a Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Então, quando está na presença de Deus, fazendo esse ministério, esse trabalho, que faz para Deus mesmo, então, quando você ministra, você prega a palavra, as pessoas são edificadas, as pessoas se rendem. Quando você louva, as pessoas se alegram. Isso é o obreiro que está fazendo ali a obra do Senhor com gratidão a Deus. Prosseguindo, que nós vemos aqui, mas todos esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida piedosa, quer dizer, uma vida consagrada. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum, o estudo devocional da palavra de Deus, que foi o que eu falei, que todo dia eu faço, para a glória de Deus, essa devoção, de ler a Bíblia, de ver o estudo aqui, de orar. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Quanto mais você busca, mais você tem o poder de Deus na sua vida. Segundo subtópico, a unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na presença do Espírito Santo, buscando em oração, não é privilégio só dos pastores, dos missionários,
dos pregadores, dos cantores, dos que louvam. Não, querido, de todos nós podemos entrar na presença do Senhor através de Jesus. Por isso é que Jesus veio, para que nós tenhamos acesso diante do trono de Deus, através do nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, o Senhor, nós somos sacerdócio real, porque no Velho Testamento não poderia ser todas as pessoas ser sacerdote, porque para ser sacerdote, para entrar diante do santuário do Senhor, tinha que ser uma pessoa com perfeição estética, né? Não poderia ser calvo, não poderia ser baixo, ser alto, não poderia. Então, aí Jesus veio, queridos, e nos colocou, todos nós, para ser esse sacerdócio, para exercer esse sacerdócio real do Senhor. Então, isso é maravilhoso, queridos. Nós não podemos perder essa oportunidade de ser esse servo, de ministrar a obra do Senhor. É maravilhoso, queridos. Só se você entrar e fazer esta obra é que você vai sentir esse prazer. Agora, você lê a Bíblia, busca a palavra e pregue a palavra. Quanto mais você fala um versículo para uma pessoa, o Senhor te dá outro versículo. Se você aprendeu aqui um versículo, alguma palavra revelada, e você ficou com ela para você, pronto, ela ficou ali. Ela ficou pairada ali. Agora, se você é uma água pairada, né? Uma água de poço parada. Agora, se você passa esse versículo para frente, essa água começa a agitar, porque a palavra de Deus é do Espírito, é como se fosse a água. Por isso que Jesus diz lá em João, ele diz, quando terminou a festa, ele diz, olha só, quem tem sede, vem em mim beba. E aquele que beber da água que eu der, assim como diz as Escrituras, do seu ventre fluirão um rio de água viva, de alegria, de felicidade, de você ministrar mais e mais a palavra do Senhor. Mas, precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocaram. Olha só, Mateus capítulo 28, versículo 19 e Efésios capítulo 6, versículo 15. Então, você que é cristão, você crente, pega essa palavra, pega esse versículo, não fica só para você, passa para outra pessoa. Quando chegar outra pessoa, opa, tem um versículo aqui, o Senhor me revelou esse versículo, aí você vai falar o versículo, e aí Deus vai te dar outro versículo. Mas para isso, a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito Santo. Mateus 25, versículo 4. Se nós não orar, não buscar, não ler Bíblia, que alegria que vai ter de você passar um versículo para outra pessoa? Nem mesmo você não vai ter avivamento com esse versículo que você lê. Porque você não tem avivamento, porque o avivamento vem da onde? Do Espírito Santo, através da palavra. Então exerceremos influências poderosas em nossa família, quaisquer esfera da sociedade, quando nós buscamos, né, a presença do Espírito Santo, a unção, né? Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo. João 14, versículo 26. Então, quando nós buscamos essa unção, que é buscar a presença do Senhor, estar sempre fazendo uma devoção, aí você buscou essa unção, e aonde você está, você vai estar passando, né, dando testemunho, né, da palavra do Senhor, da obra do Senhor, desse ministério de Jesus. O resumo do tópico 3. Jesus teve uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Você também tem. Olha só que maravilhoso, né? Jesus, ele diz que se nós crer no Senhor e buscar a presença dele, nós faremos a obra que ele fez e fará maior ainda. Já imaginou? Nós fazemos a obra maior do que a de Jesus? Olha só, isso tudo por quê? Porque é o Espírito Santo que vai fazer essa obra. Então, aqui concluindo já a nossa lição, queridos, que é só, né, um resumo. Na conclusão diz aqui o comentário. Nessa lição, vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque
foi ungido pelo Espírito Santo. Então nós precisamos de ser ungido, né, pelo Espírito Santo. Como é que eu vou ser ungido pelo Espírito Santo? Orar, ler a Bíblia, estar em consagração. Aí você vai ser ungido, receber a unção, né, de Deus. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Então, se nós queremos ser confirmada essa vocação, é buscar no Espírito Santo. E é maravilhoso que todos nós podemos entrar diante do trono de Deus agora e buscar a presença do Senhor. Queridos, então, finalizando aqui a lição de número 4, fica aqui o meu abraço, meu carinho a todos vocês. Não esqueça de deixar um joinha e vou despedir de vocês como Moisés despediu o povo no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre te levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos.